Então, o nosso trabalho é sobre a peça teatral de William Shakespeare, Rei Lear. Rei Lear é uma tragédia teatral de William Shakespeare, considerada uma de suas obras-primas. No argumento da obra, inspirado por antigas lendas britânicas, o rei enlouquece após ser traído por duas de suas três filhas, às quais havia legado seu reino de maneira insensata. Escrita em torno de 1605, a peça foi encenada pela primeira vez perante a corte inglesa no dia 26 de dezembro de 1606. Foi impressa em 1608 e novamente, numa versão revisada, em 1623. Rei Lear foi adaptada repetidas vezes para teatro e cinema. Agora a gente vai falar os personagens principais. Lear, que era o rei da Grã-Bretanha. Goneril, que era a filha mais velha de Lear. Regan, que era a segunda filha de Lear. Cordelia, que era a filha mais jovem de Lear. O Duque de Albany, que era o marido de Goneril. O Duque de Cornualha era o marido de Regan. O Conde de Gloucester. O Conde de Kent, que também aparece disfarçado como Caio. E o Edgar, que era o filho de Gloucester, também aparece disfarçado de Pobreton. Edmundo, filho ilegítimo de Gloucester. Osvaldo, assistente de Goneril. Bobo de Lear. Rei da França, pretendente marido de Cordelia. Duque de Borgonha, pretendente de Cordelia. Curan, um cortesão. Homem velho, assistente de Gloucester. Outros: médico, um oficial ao serviço de Edmundo, um cavalheiro ao serviço de Cordelia, um mensageiro, servente do Duque de Cornualha, cavaleiros da corte de Lear, oficiais, soldados e serventes. Então agora a gente vai explicar resumidamente sobre toda a história dessa peça. A trama da tragédia pode ser resumida assim. Lear, o idoso rei da Bretanha, ele decide dividir o seu reino entre três filhas. A Goneril, que era a esposa do Duque de Albany. Regan, que era a esposa do Duque de Cornualha. E a favorita, que era Cordelia, que tinha como pretendentes o rei da França e o Duque da Borgonha. Para ele poder calcular para quem que ele ia dividir, ele pediu às filhas que expressassem a gratidão e o amor que sentem por ele. Goneril e Regan, elas fizeram discursos aduladores em que elas afirmaram que amam mais do que qualquer coisa no mundo. Já Cordelia, por outro lado, ela contraria as expectativas do rei e afirma que o ama como corresponde a uma filha, nada mais, nada menos. Ele ficou muito irritado com essa resposta e ele decidiu expulsá-la do reino. E ela foi entregue sem dote ao rei da França. O Duque de Kent intercede por Cordelia e também termina banido. Kent, entretanto, em vez de partir para o exílio, ele retorna ao reino disfarçado de Caio e põe-se ao serviço de Lear, quando este se encontrava na corte de Goneril. Enquanto isso, o Conde de Gloucester, agindo de forma semelhante a Lear, ele cai numa conspiração criada por seu filho ilegítimo Edmundo, que através de uma carta forjada faz com que Gloucester acredite que o seu filho legítimo Edgar planeja matá-lo para ele dar seus bens. Então o Edgar ele se refugia na floresta e se disfarça de um mendigo louco, que fica conhecido como Pobreton. De acordo com o trato entre Lear, Goneril e Regan, o rei ele deveria ser atendido por uma corte de 100 cavaleiros e ele alternaria a hospedagem na casa de cada uma de suas filhas. Goneril, porém, ela reduz o número de serviçais do rei e ordena que suas ordens sejam ignoradas. Aí o Lear ele se enfurece muito com a Goneril e ele busca refúgio com sua outra filha, a Regan, mas essa aí ela também se voltou contra ele e se uniu a Goneril. Então Lear, Goneril e Regan eles se reencontraram na casa do Conde de Gloucester, onde o rei rompe definitivamente com as filhas. Ele foi expulso da casa dele lá e na companhia apenas do seu bobo, que era o Kent, que estava disfarçado de Caio, né? Uma grande tempestade desaba sobre o rei e seu equálido séquito. Lear, já mostrando sinais de loucura, refugia-se numa cabana guiado por Gloucester, que não pode suportar a maneira com que as filhas tratam o pai. Na mesma cabana se esconde Edgar, que estava disfarçado de Pobreton. Na casa de Gloucester, Edmundo trama novamente contra o pai e acusa-o de aliar-se aos franceses,
para promover a invasão da Bretanha. Furioso, o Duque da Cornualha arranca os olhos de Gloucester, mas um servidor fiel mata Cornualha. Gloucester, cego e arrependido de ter acreditado em Edmundo, é expulso da própria casa e encontra Edgar, pobre Tom, que não revela sua verdadeira identidade. Gloucester pede a pobre Tom que o leve até uma falésia, de onde possa cometer suicídio. Edgar finge guiá-lo até a beira de um precipício. Gloucester dá um passo adiante e Edgar, fingindo ser outra pessoa, diz que ele sobreviveu milagrosamente à caída. Os dois encontram Lear, agora completamente louco. Kent guia Lear ao exército francês, onde o rei encontra Cordelia. Lear, com a razão parcialmente recuperada, tem vergonha do seu comportamento anterior, mas Cordelia não mostra nenhum rancor em relação ao pai. Regan é agora viúva e Goneril despreza Albany, considerado débil por ela, e planeja sua morte. Albany, de fato, horroriza-se com o comportamento das filhas e a multidão de Gloucester. Tanto Goneril como Regan tentam seduzir Edmundo, que é transformado no chefe do exército inglês. Nessa condição, Edmundo vence os franceses, captura Lear e Cordelia e os condena à morte. Regan declara que se casará com Edmundo. Albany descobre uma carta secreta de Goneril para o Edmundo e o declara o traidor. Regan cai morta envenenada por Goneril, e esta se mata quando sua traição com Edmundo é descoberta. Aparece Edgar, que combate Edmundo e o fere mortalmente. Gloucester morre quando Edgar se revela. Edmundo, à beira da morte, confessa a trama e avisa sobre a sentença contra Lear e Cordelia. Mas já é tarde. Cordelia é enforcada, apesar de que Lear conseguiu matar o carrasco. Lear entra com Cordelia nos braços, tenta reanimar a filha e delira, pensando que Cordelia ainda respira. O rei finalmente morre. Albany oferece o trono para ser exercido simultaneamente por Kent e Edgar. Kent recusa e Edgar assume o reino. Na versão do quarto, porém, é Albany que se torna rei.